Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a história do handebol. O handebol, ele iniciou no campo, né? Ele surgiu como um esporte de campo e só posteriormente se desenvolveu como um esporte de quadra, assim como o futebol. E nós temos três hipóteses sobre a origem do handebol. Uma das hipóteses é que o handebol se originou na Dinamarca em 1848 pelo professor Roger Nielsen, que está aqui na imagem ao lado, né? Ele criou o handbold ou headbold. Uma outra hipótese é que o handebol se originou na Tchecoslováquia no século XIX, num jogo chamado Razena ou Azena. E mais uma hipótese é que se originou no Uruguai em 1911 pelo professor Gualberto Valeta, que ele criou um jogo que era muito parecido com o handebol, né, chamado de balão. Como e onde surgiu o handebol? O handebol ele surgiu na Alemanha no final do século XIX e era um jogo chamado Torbal, derivado do Hafball, criado por Konrad Coach. O Torbal ele era praticado principalmente por mulheres jovens num campo de 40 por 40 metros de comprimento por 20 metros de largura. Detalhe que é as dimensões da quadra de handebol de hoje, né? E com os homens, o campo passou a ter 80 por 40 metros e depois o tamanho do campo de futebol. Quando surgiu e quem criou o handebol? Ele surgiu em 1919, quando as regras do Torbal foram reformuladas. O responsável pela transformação do Torbal em handebol foi Karl Schellens, esse que está na figura ao lado aqui. Schellens foi auxiliado por Max Heiser e Erich König. O primeiro jogo internacional de handebol. Em 1925, a Alemanha e a Áustria se enfrentaram no que é considerada a primeira partida internacional de handebol. O time austríaco venceu por 6-3. A criação da Federação Internacional de Handebol. No final da década de 20, foi fundada a Federação Internacional de Handebol, com 11 países. Handebol nos Jogos Olímpicos. Em 1394, o COI decidiu pela participação do handebol de campo nos Jogos de Berlim, em 1936. A Áustria foi a campeã de 1936. E como que foi essa migração do handebol do campo para a quadra? O handebol ele começou a ser praticado nas quadras na Suécia em 1924, devido ao rigoroso inverno que impedia os jogos em campos abertos. Primeiro Campeonato Mundial de Handebol. Em 1938, a Federação Internacional de Handebol organizou o primeiro Campeonato Mundial de Handebol. O torneio contou com apenas 4 equipes: Alemanha, Suécia, Áustria e Dinamarca. A Alemanha foi então a primeira campeã mundial de handebol. Depois nós tivemos a criação da IHA, International Handball Association, né? Foi criada em 1946, 11 de julho de 1946, com sede na Basileia, Suíça. Suíça, né? Várias federações internacionais têm sede na Suíça.
as línguas oficiais, o inglês, francês e alemão, filiada ao Comitê Olímpico Internacional. Aí nós tivemos o primeiro campeonato mundial da IRRA, né, que foi vencido pela Suécia, o masculino, em 1954. A Suécia, né, que deu início à prática do handebol nas quadras. A equipe masculina da Suécia venceu o primeiro campeonato mundial da IRRA em 1954. E o feminino foi em 1957 e foi vencido pela Tchecoslováquia. E como que se deu, né, o handebol, a origem do handebol no Brasil? O histórico do handebol no Brasil. O handebol chegou no Brasil na década de 30, trazido por imigrantes alemães. Em 1954, o professor francês Auguste Listello, durante um curso internacional de Santos, apresentou o handebol a professores de vários estados. Isso fez, né, com que o handebol fosse disseminando aqui no Brasil. O Ministério da Educação incluiu o handebol nos Jogos Estudantis e Jogos Universitários Brasileiros, JEBs e JUBs. Em 1973, foi realizado o primeiro Campeonato Brasileiro de Handebol Juvenil em Niterói, no Rio de Janeiro. Em 1974, foi realizado o primeiro Campeonato Brasileiro de Handebol para adultos. E em 1979, o ano que eu nasci, foi criada a Confederação Brasileira de Handebol, CBHB. Aqui tem essa sigla, tem o B no final, porque nós tínhamos já a Confederação Brasileira de Hipismo. Então, colocou um B para diferenciar. Em 1980 foi disputada a primeira Taça Brasil de Clubes na cidade de São Paulo, organizada pela recém-fundada CBHB. Em 2013 veio o maior título da história do handebol brasileiro. A seleção feminina conquistou o Campeonato Mundial de Handebol disputado na Sérvia. E é isso daí, pessoal, um pouquinho da história do handebol. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima. Um grande abraço a todos.